Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Como eu havia prometido, hoje iremos fazer as correções. Exatamente, eu irei começar com língua portuguesa. Então, abram o livro de vocês nas páginas 49 e 50, que é sobre o verbo, gente, sobre as terminações, verbos e nome. Isse com 2 S e isse com cedilha. Então, vamos lá. Complete as palavras com a opção adequada de acordo com o verbo ou adjetivo entre parênteses. Eu não irei ler as frases, tá? Vou colocar apenas as respostas. Letra A. Dormisse, tá? Com 2 S. B. Explodisse, 2 S. C. Chatice, com C. D. Doidice, com C. E é tolice, com C, e existisse, SS. Ok? 2. Letra A. Leia a tirinha a seguir. Letra A. Qual foi a reação do dinossauro roxo diante da resposta do dinossauro verde? Você vai marcar a decepção. B. Por que ele se sentiu assim? Porque os braços do dinossauro verde são pequenos e como ele demonstrou o amor que sentia pelo dinossauro roxo, abriu-os, deu uma dimensão de amar pouco. Mas vocês ficam à vontade para a resposta de vocês estarem de acordo com a tirinha. C. Porque o dinossauro verde parece triste no último quadrinho? Porque apesar de seus braços serem pequenos, ele expressou tudo o que amava ao abri-los. Ou seja, para ele, esse gesto significava todo o amor que tinha pelo dinossauro roxo. E a 3 é uma resposta pessoal, então vocês fiquem à vontade para responder. Agora nós iremos para as páginas 57, que vai até a 63, tá? Refere-se ao gênero textual proposto. Então, não irei ler o texto, que é Robô Pinguim, que eu creio que vocês já leram, já deve estar por dentro da história. E vamos às respostas. O texto Robô Pinguim, acontece o que nele? Demonstra a aplicação da tecnologia. Então, é a letra B. Não tem letra, mas você marca o segundo quadrinho aí, tá? 2. Encontre no texto as informações correspondentes às indicações a seguir. Então, vamos lá. Letra A. Yvon Lemarro, o cientista responsável pelo estudo. A B. A espécie estudada. Qual foi a espécie animal estudada? Pinguins imperadores. C. Habitat da espécie. Terra Adélia, uma região da Antártica, ou seja, onde eles moram. Perguntando isso, tá? 4. Caso 3. Qual o objetivo do robô pinguim? Monitorar um grupo de pinguins imperadores na Antártica. 4. Qual o uso do robô pinguim para a primeira ideia que os cientistas tiveram para o monitoramento das aves? Por quê? Antes da criação dos robôs pinguins, eles colocavam anéis de metal nos pinguins imperadores, mas perceberam que prejudicavam os animais. Então, o uso do robô pinguim foi a primeira ideia que os cientistas tiveram para o monitoramento das aves? Não, tá certo? E o porquê foi o que eu expliquei anteriormente. Virem a página. Questão 5. Por que os pesquisadores precisam do robô para se aproximar dos pinguins? Por que precisa estar a menos de 40 centímetros dos pinguins para obter as informações das etiquetas eletrônicas que foram inseridas nas aves? E quando os pesquisadores se aproximavam, os pinguins ficavam muito estressados. 6. Na sua opinião, por que os pinguins permitiram que o robô se aproximasse? Vocês respondam da maneira que vocês acharem melhor, tá? A 7. Como você imagina um robô utilizado pelos cientistas neste estudo? Então você vai usar a sua criatividade e vai desenhar um robô que vocês acham que poderia chegar próximo ao pinguim.
Aí lá na frente, na página 61, que vai até a 63, que fala do infográfico também das tabelas e imagens. O texto trata de um uso para os drones diferentes dos usos que foram anteriormente apresentados. Qual é? O uso dos drones para o monitoramento das lavouras. 2. Quais informações podem ser encontradas no texto? Então, eu irei dizer para vocês apenas o que aparece no texto, vocês podem ver. Preço de drones, vocês vão marcar um X. Forma como o drone é controlado, partes de um drone, modelos de drone, imagem obtida por um drone. 3. No texto, o que significa o termo autonomia? É o tempo que o drone consegue voar sem precisar restabelecer ou recarregar a bateria. 4. Observe aqui seria necessário nós estarmos todos juntos, mas você pode fazer individual também. Converse com os colegas e professores sobre o possível significado do título do texto. Você pode conversar com seus pais, com o irmão que você tiver em casa ou com outro coleguinha à distância mesmo, tá certo? E é de opinião, tá? Fique à vontade para a sua resposta. Questão 5, né? Vire a página. Agora leia atentamente o texto a seguir, produzido pela ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Aí, segundo o texto, eu não irei ler, tá? Porque eu creio que vocês já leram. Segundo o texto, qual a diferença entre um aeromodelo e um RPA? Um aeromodelo é uma nave não tripulada com fins recreativos. E uma RPA é a nave que tem outra finalidade diferente da recreativa, como a comercial, corporativa ou experimental. 6. Após a leitura do texto, é possível concluir que... Então, você vai marcar um X na primeira explicação, que diz: a ANAC regulamenta o uso dos drones no país, isto é, estabelece regras e condutas para a sua utilização. 7ª, vocês vão colocar verdadeira ou falsa nas questões a seguir. Então, eu não irei ler as questões, tá certo? Apenas vou dizer quem é verdadeiro e quem é falso. F. Vou repetir. Verdadeira, 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 verdadeira e falsa. Ok? 8º. Você vai fazer uma relação com a primeira coluna, que é a B e C, de acordo com a segunda. Então, vai ficar assim a ordem: B, C e A. Ok? Em relação ao texto, nós terminamos aqui. Agora, vamos para a parte gramatical, que é a partir da página 66. O que é uma versão digital de um livro? Tem 3 respostas possíveis, então vocês vão marcar na última, que diz: é o livro em que o arquivo digital para ser lido em tablets, por exemplo. 2. O livro que o robô está lendo é um clássico da literatura mundial. Qual das ilustrações a seguir corresponde a essa obra? Então, você vai marcar o primeiro quadrinho, tá? Que é a imagem do Pequeno Príncipe. 3. Qual é a sua opinião sobre a formação do robô no último quadrinho? Discuta com os colegas. Então, no caso aí, você pode discutir com alguém da sua casa. Então, a resposta é pessoal. 4. Releia o texto e transcreva a seguir as formas verbais que você encontrou. Está lendo, acho e sentir. Então, estas são as formas verbais que foram encontradas. Quinta pergunta. Agora, transcreva abaixo a forma verbal composta de 2 verbos juntos. Está lendo. Ok? 6. A forma verbal que você destacou descreve quantas ações? Uma ação. Então, onde você vai marcar. Então, vamos lá. Página 68. No caso aqui, gente, eu coloquei 67. Então, não é a 67, tá? É 68 e 69. E eu farei as devidas correções e vocês acompanhem direitinho, ok? Então, número 1.
Identifique o verbo principal e o verbo auxiliar nas seguintes expressões retiradas do texto. Então, vamos lá. Letra A. Devem ser programados. Verbo auxiliar. Devem. Verbo principal, ser. B. Verbo auxiliar. Podem. Verbo principal, antecipar. Próxima página. Letra C. Podem trabalhar 24 horas durante 365 dias. Então, verbo auxiliar, podem. Verbo principal, trabalhar. 2. A seguir, reescreva as expressões utilizando apenas um verbo sem alterar o sentido apresentado. Letra A. Programem-se. B. Antecipam as necessidades dos outros. E C. Trabalham 24 horas durante 365 dias. 3. Com base no infográfico lido, quais são as vantagens dos robôs em relação aos seres humanos? Os robôs não precisam de água, podem trabalhar 24 horas por dia, são mais velozes e precisos ao desenvolverem tarefas. A 4, gente, é pessoal, então vocês observem o infográfico e respondam da maneira de vocês. E assim, eu concluo o capítulo, tá, da unidade 1 do livro de vocês, o último capítulo, língua portuguesa.